sejam bem-vindos a mais um videocast Viver Bem da Unimed Metropolitana do Agreste. A cada encontro, um novo tema para falar sobre os cuidados da sua saúde. Obrigado a você que nos acompanha e no programa de hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante pertinente, principalmente para os homens, que é a prevenção ao câncer de próstata. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui nos estúdios da KiCast o médico especialista urologista, Dr. Kleiner Leão. Dr. Kleiner, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Eu que agradeço pelo convite. Dr. Kleiner, para dar início aqui ao nosso bate-papo aqui, vamos falar especificamente qual é a função da próstata e o que vem a ser a próstata. Bom, a próstata é uma glândula que está na pelve, né, essa parte óssea aqui abaixo do umbigo. Ela fica imediatamente abaixo da bexiga, entre a bexiga e a uretra é o canal por onde o xixi sai, e acima do reto. Então, a próstata ela tem mais ou menos o tamanho de uma ameixa. E a função da próstata, basicamente, ela produzir um líquido, tá, que vai ajudar o espermatozoide a se movimentar, tornando, não só alimentando o espermatozoide, tornando esse ambiente fluido para que ele possa nadar, né, navegar e chegar à sua função primordial, que é a fecundação. E também a próstata tem uma função de continência, né? Como ela fica entre a bexiga e a uretra, ela controla quando a gente vai urinar, ela relaxa, permitindo com que a urina saia, e quando para a gente encher a bexiga, ela contrai, fazendo com que a gente não fique vazando urina. E ao contrário da mulher, o aparelho genital do homem o pênis, né, tem dupla função. Então ele serve tanto como para o aparelho genital quanto o aparelho reprodutor. E a próstata tem função vital nisso. Para que o homem possa ejacular, a próstata ela vai lá, fecha, impedindo que a urina desça, né, durante a relação sexual e o esperma possa ir para frente. Por isso que em determinadas cirurgias da próstata, quando a gente abre muito a próstata, exemplo, a famosa raspagem da próstata, você abre muito essa próstata, o esperma, ao invés de sair durante o orgasmo do homem, ele volta para a bexiga e depois ele vai ser eliminado junto com a urina. Quando a gente está falando da próstata, o doutor já deixou bastante claro da importância, né, vital, né, para o homem. Eh, Quais os cuidados que a gente deve ter ou como se desenvolve a próstata durante a existência do homem? Desde criança, como ela vai se desenvolvendo e para desempenhar esse importante papel? A próstata na criança, no adolescente, ela é bem pequena, né? Bem rudimentar, mas aí, principalmente na função de continência, né? E à medida que ela que o homem vai envelhecendo, a próstata ela pode crescer. E quando ela cresce, ela pode dar complicação, né? Ela causando os famosos sintomas de obstrução, né? Quando o pessoal vai urinar, ela tem dificuldade para começar a urinar, o jato começa a ficar mais fraco, cortando, aumentando a frequência, né? E aí realmente ela começa a dar problema. Então, a próstata, ela começa realmente a dar problema aí a partir da quarta, quinta, sexta década de vida. Quando a gente fala dessa questão da prevenção, quando a gente o homem deve começar a desempenhar uma atenção maior em relação à próstata e quais são os primeiros procedimentos que devem ser tomados? Tá. Como eu falei, a próstata ela começa a causar problema a partir da quarta, quinta, sexta década de vida. E quando a gente não. As principais sociedades do mundo, elas, de urologia, a gente não faz um rastreamento em massa da população. Então, o que a gente faz? A gente vai estudar esse paciente com base na história clínica dele, na história de vida dele, né, e com base nos sintomas que ele vem apresentando para a gente. Então, vamos lá, de uma maneira, pensando a próstata basicamente falando sobre câncer de próstata. Então, de uma maneira geral, homens acima de 50 anos, se eles não tiverem fator de risco. E se eles tiverem fatores de risco, a partir dos 45 anos. E quais são esses fatores de risco? História familiar positiva para câncer de próstata. Esse paciente é negro ou descendente de negros. Então, são fatores de risco. Exemplo, ou um outro fator de risco. História familiar de câncer de mama. Já tem uma relação. Câncer de mama, ovário e pâncreas. Então, alguns genes que são comuns entre esses cânceres. Então, a minha mãe teve câncer de mama e tem alguns genes específicos que são promotores desse câncer. Aumenta o risco desse filho ou, se no caso for a irmã,
do irmão ter câncer de próstata. Então a gente coloca essas pessoas classifica ela como um risco aumentado para ter câncer de próstata. Lembrando que não é porque o meu pai teve câncer de próstata que eu vou ter câncer de próstata, só que tem uma probabilidade maior, tá? Em cerca de 2 vezes. Meu irmão teve câncer de próstata, uma probabilidade maior, tá? 3 vezes, né? Então, 2 ou mais familiares com câncer de próstata, 4 vezes maior chance de ter câncer de próstata. Quando a gente fala da prevenção, a gente fala efetivamente da ida ao especialista, ao médico urologista, e também da realização dos exames. Quando a gente fala de exame, há um certo preconceito entre os homens. Quando a gente fala do exame do toque retal, alguns homens se sentem constrangidos nesse sentido. Como é que a gente faz para desmistificar essa questão e qual é a importância da realização desses exames para os homens? Bom, então, de uma forma geral, quando o paciente o homem procura o urologista, até então um homem saudável, ele não é um paciente, né, ele é basicamente uma pessoa que foi procurar, como você bem falou, prevenção. 2 exames eles se impõem, né? PSA, tá? Talvez seja o exame mais sensível, ele não é câncer específico, ou seja, um PSA aumentado não significa dizer que a pessoa tem câncer, mas que a próstata tem algum problema. Ou ela está inflamada, ou ela está infeccionada, ou ela está crescida, ou mesmo ela tem um câncer de próstata. E o toque retal. Com relação ao toque retal, e como você falou, isso é assunto de controvérsia no mundo inteiro, né? Porque muitos homens se sentem constrangidos, não só aqui no Brasil, como mundo afora. É, por que fazer toque retal? Primeiro porque 70% dos tumores eles são periféricos, então você conseguiria tocar esses tumores ainda em fases iniciais. A segunda coisa é que alguns tumores de próstatas, eles apresentam PSA normal ou baixo. E aí, se você for depender basicamente do PSA, eu tenho um PSA de 1, um PSA de 1,5, e tenho 60 anos, e nunca fez um toque, e de repente está lá um tumor grande, e que você só vai descobrir em fases avançadas porque você não fez um toque, que é um exame super rápido, concordo que é desconfortável, mas assim, que é necessário e salva vidas. Se falando de vida e se falando de saúde, é melhor fazer o exame do que ficar com qualquer questão criada em relação a preconceitos ao exame. E uma outra coisa, tá? E uma coisa que eu sempre falo no consultório é que não precisa fazer toque todo ano, tá? A gente individualiza isso, né? Com base, como eu falei, em fatores de risco, é, a, o PSA também serve como referência, então a gente acaba se passando bem essa questão dos tumores. E uma coisa que eu sempre falo assim, que eu não abro, eu particularmente, aí na minha prática clínica, falando especificamente da minha postura clínica. A única hora que eu não abro mão de fazer um toque é antes de operar um doente de câncer de próstata, tá? Por mais que tenha que os métodos diagnósticos tenham avançado bastante, não é incomum a gente ter situações onde o método diagnóstico, esse tumor está invadindo o reto, e quando você toca o paciente, o tumor está lá soltinho, e você, eu fiz uro-oncologia, e operei bastante câncer de próstata já, e você vê que aquele tumor sai, entendeu? E se eu fosse confiar basicamente só na impressão do exame, aquele paciente não seria submetido a um tratamento cirúrgico, e às vezes esse paciente é jovem e vai se beneficiar muito da cirurgia, entendeu? Ainda que ele precise de outros tratamentos complementares. Outro ponto que é importante ressaltar é que quando a gente tem problema na próstata, inclusive o câncer, no começo ele é silencioso. Daí reforça a necessidade, como o doutor Kleiner falou, de a gente fazer os exames preventivos e ir ao urologista a partir da idade que é recomendado para poder ter esse conhecimento. Então, é exatamente isso. Como a maior parte dos tumores, o câncer de próstata não é muito diferente deles. Inicialmente ele é assintomático, né, não causa sintoma nenhum. E, como eu falei anteriormente, esses tumores normalmente eles crescem para fora da próstata, mas eventualmente eles também podem crescer para dentro, estrangulando a uretra, causando dificuldade para começar a urinar, o jato mais fraco, dor ao urinar ou ardor ao urinar, depois de uma relação sexual, quando for ejacular sangue, tá certo? Então, esses são sintomas mais avançados. E, eventualmente, e isso também, infelizmente, não é tão incomum quanto a gente pensa, é que, por vezes,
porque o homem eu não sentia nada, nunca procurei, um urologista. E, não foram poucas as situações onde o paciente chegou: "Não, estou com dor nas costas, problema de coluna", e ele procura um ortopedista, um neurocirurgião, faz uma ressonância e está lá uma metástase, normalmente metástase óssea na coluna, principalmente na coluna lombar, é é decorrente de um câncer de próstata. Então, eu sempre pergunto aos pacientes: "Ah, tudo bem com o senhor?" Aí o cara às vezes fala: "Ah, se eu tivesse bem eu não estava aqui." Eu disse: "Não, ó, mas vamos pensar em prevenção. Prevenção é a gente evitar que o senhor fique mal, né, e fazer prevenção a partir dos 45 anos, se você tem fator de risco, ou 50. Se você não tem fator de risco, impede que você ou diminui a chance de você chegar nessas situações mais críticas." Pela sua experiência em consultório, doutor Cleine, então é fundamental que os homens se atentem para essas questões, se tem casos na família, independente de não ter caso, independente de ter qualquer sintoma, que comece a ir ao urologista a partir dos 50 anos. Se for baixo, como eu falei, se for baixo fator de risco baixo, né, a partir dos 50 e 45 anos é alto risco. E uma coisa importante, pessoal, é que no mundo inteiro, isso está pegando de uma forma geral, de cada 8 homens, um vai ter câncer de próstata, né? No Brasil, em 2002, dados do INCA, 72 mil homens foram diagnosticados com câncer de mama, de próstata, perdão, e um total de 15 mil óbitos causados por câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homem no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Então, assim, e é uma doença que dos outros países a gente tem dados mais robustos, consistentes, com diagnóstico precoce a gente tem visto uma diminuição da mortalidade ano a ano e, sobretudo, uma diminuição da morbidade. O que é isso? Dos efeitos tóxicos da doença no longo prazo. Por quê? Por conta de prevenção e tratamento precoce. O câncer de próstata, ele não só os tratamentos iniciais, cirurgia, radioterapia com hormônio, ele mudou a história natural da doença no sentido de reduzir toxicidade da doença, reduzir mortalidade da doença. Aqui em Arapiraca, a gente já tem todo esse tratamento, a gente já conta com especialistas como o doutor Klein, a gente pode fazer esse tratamento, essa cura aqui em Co- Arapiraca mesmo. Com certeza. A gente dispõe, eu, quando a gente fala em fazer prevenção, a gente tem um corpo clínico aqui em Arapiraca, não só da Unimed Metropolitana, mas os outros colegas da urologia também, ah, que fazem com que a gente tenha essa segurança, né, em relação a orientar bem o paciente. A gente consegue fazer hoje em Arapiraca exames de imagem de excelente qualidade, tá certo? E isso dá um conforto para o médico urologista, no sentido, e do oncologista também, em seguir o tratamento, em conduzir e seguir esse paciente com mais segurança do que a gente tinha no passado. Então, eu lhe falo com muita segurança que, porque a gente tem pacientes tratados aqui de alto risco, com doenças extremamente agressivas, que eles estão bem, tá? Alguns tratados só com cirurgia, outros que acompanham com o pessoal da oncologia. Faço uma menção especial à minha amiga e colega Berta, que é oncologista, também faz parte do corpo clínico da Unimed, que faz com que a gente conduza bem esses pacientes, e esses pacientes eles sejam super bem cuidados aqui em Arapiraca. Doutor Kleiner, para quem é acometido pelo câncer de próstata, um dos temores é da parte reprodutiva, da parte sexual, de perder essa questão relacionada à ereção. Isso necessariamente não significa que quem tem câncer de próstata vai ter problemas de ereção depois do tratamento. Como é que se dá essa questão? Ó, vamos lá. Como eu falei, a próstata ela começa a dar problema aí quarta, quinta, sexta década de vida, né? Principalmente aí entre a sexta e a sétima década de vida. Eh, a maior parte desses homens entre 60 e 70 anos, eles já têm algum grau de disfunção erétil, tá? Então, às vezes a gente joga na conta dos tratamentos do câncer de próstata uma disfunção erétil que já existia. Então, os trabalhos eles são muito claros quanto a isso. Quando você trata pacientes mais jovens, então, a gente operou um cara com 50 anos. A, a, a chance desse paciente, depois da cirurgia ou depois dos tratamentos, radioterapia com hormônio, ele preservar a função sexual dele é alta.
Ao passo que esse homem de 65 anos, 70 anos, esse cara tem uma relação por mês, ou uma relação a cada 2 meses. A chance desse cara, independente do método que você vai usar para operar esse homem, ficar com disfunção sexual é alta. Por quê? Porque ele já tinha uma doença de base pré-existente, que era a disfunção erétil, tá certo? Lembrando que a disfunção erétil dá com qualquer idade, mas ela aumenta com a idade, tá certo? Então, é muito individual. Ah, já vi discussões quanto a isso, de colegas que têm uma curva gigantesca, curva, ou seja, porque já operou muitos pacientes em relação a tratamento de câncer de próstata, e o que a gente observa não é diferente do que a literatura médica mostra. Os pacientes mais jovens operados por cirurgiões de alto volume têm uma taxa maior de preservação da sua função sexual. Pacientes mais idosos, mesmo operados por cirurgiões que têm uma expertise aumentada e alto volume, eles têm uma redução da potência sexual. E uma outra coisa, não significa dizer que, depois da cirurgia eu fiquei impotente. Tem tratamento para isso, seja com remédio, por via oral, seja por remédio por via peniana, tá? Ou mesmo a instalação de uma prótese peniana pós-cirurgia. Então, eu costumo dizer que, assim, que óbvio que a gente quer preservar, a gente quer um tratamento que seja efetivo e com o mínimo de toxicidade, ou seja, com o mínimo de agressividade ao corpo dessa pessoa, mas talvez uma das situações menos difíceis de tratar seja a impotência sexual pós-cirurgia. Então é importante ressaltar, nesse sentido, que sempre o acompanhamento do médico urologista, que a gente está sempre procurando um especialista para manter a nossa saúde em ordem. Quando a gente fala, o câncer de próstata e essa individualização em relação a quem estudar, em relação a quem pedir PSA, a quem fazer toque, é, o câncer acaba sendo um assunto que é, é o nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes o paciente ele vem encaminhado por um colega de outra especialidade, o PSA está alterado, né? E não raro, o que o colega botou como PSA alterado é uma porcentagem que aparece nos exames de próstata, que é a relação entre o PSA livre sobre o PSA total. Aí, quando aquele número aparece lá 30, 40, o colega acha que aquilo é o PSA, o resultado do PSA encaminhando, gerando uma animosidade, uma ansiedade no paciente, né? No paciente não, no homem, né? Porque ele não tem doença ainda instalada, né? Então, é fundamental que pelo menos uma vez por ano essa pessoa ela procura um urologista para poder ver não só câncer de próstata, como as outras doenças que vão aparecer do ponto de vista do trato genital do homem, né, e urinário, que vai ser melhor estudada pelo urologista. O tempo, né, sempre vai trazer essas o tempo sempre vai trazer essas consequências, né, para os homens, né, natural, é uma questão da vida mesmo, de natural, né. Pela sua experiência em consultório, como médico especialista, urologista, além da questão da ida ao especialista, da realização dos exames, o que é que o doutor Kleiner sugere para os homens, para que a gente possa ter uma vida, principalmente quando chegar na fase idosa, mais saudável, com mais qualidade de vida? Porque independente dessas questões, a gente vai ter a próstata naturalmente, ela vai Vai se aumentar, vai desenvolvendo, aumentar. vai, mas o que a gente pode fazer para a gente garantir uma vida com mais qualidade Bom, e saúde? eu escutei isso uma vez no congresso, achei bem interessante. Não vou lembrar qual o nome do colega, por isso que eu não vou dar o crédito. Mas esse colega ele falou o seguinte: ó, o que você faz que vai beneficiar seu coração, vai beneficiar seu corpo todo e a próstata não foge a isso, né? Então, uma alimentação mais saudável, com baixo ingesta de alimento processado ou ultraprocessado, bem como alimentos pobres em gorduras saturadas e frituras. Ah, no tocante à alimentação, uma substância chamada licopeno, que é muito rica no tomate,
parece proteger contra o câncer de próstata, tá certo? Então, aí se é um alimento que parece proteger o câncer de próstata é o tomate, principalmente tomate cozido ou molho de tomate, extrato de tomate, ajuda aí nesse sentido, por conta do licopeno presente nessa substância. Mas outros alimentos também possuem licopeno, goiaba, mamão, melancia. Só cuidado com a coitada de melancia, o pessoal daqui gosta muito, né, e acaba exagerando, e lembrando que melancia é água e açúcar, né? Então, cuidado aí, principalmente dos pacientes diabéticos. Atividade física regular, né? Eh, ou não consumir álcool e se consumir em baixa quantidade, evitar fumar, tanto o álcool quanto o cigarro, eles são dose dependente e tempo dependente, ou seja, quanto mais você consome álcool, quanto mais você fuma, e depende do tempo que você usa essas substâncias, maior o risco, e essas pessoas que têm câncer de próstata, que fumam bastante ou que bebem bastante, esses tumores tendem a ser mais agressivos. E mesmo quando tratados, o risco de recorrência aumenta, e bem como a sua mortalidade. Então, caminho, manter hábitos saudáveis Manter para hábitos garantir saudáveis. uma velhice, se tornar idoso com mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida. Qual é a sua perspectiva para o que vem pela frente em relação a essa questão do câncer de próstata, da prevenção? Como é que o doutor vê o futuro aí diante dessas novas tecnologias que a gente vive, inteligência artificial, por aí vai? Então, eu são desde 2011, né, na urologia, e eu vi ah, uma quando a gente lá no início da década passada, a gente falava em determinados tipos de câncer de próstata, a gente meio que já estava sentenciando o paciente a uma sequência de vida bem desafiadora, porque o tratamento era muito restrito, era o início dos imunoterápicos. Hoje, mesmo em pacientes que são diagnosticados, e hoje só 10% dos pacientes são diagnosticados com doença avançada, mesmo esses caras que são diagnosticados nesse período, a, a, a indústria farmacêutica desenvolveu eh, drogas que conseguem dar uma excelente qualidade de vida e uma excelente sobrevida para esses doentes. Então, quando eu olho para o início da década passada e vejo hoje o avanço que a urologia, a oncologia, a radioterapia proporcionou a esses doentes é inacreditável. E a perspectiva é que cada vez melhore nesse tratamento, né? Outra coisa, a gente está falando de tratamento. E uma coisa que a gente tem que continuar perseguindo são os bons hábitos de vida, porque esses bons hábitos de vida vão fazer com que a gente diminua a chance de ter doenças que sejam graves para a gente, E entre elas, o câncer de próstata. dentre elas o câncer de próstata. Doutor Kleiner Leão, muito obrigado aqui por trazer seus conhecimentos aqui. Eu espero que tenha gostado aqui desse bate-papo aqui sobre prevenção ao câncer de próstata. Eu agradeço o convite mais uma vez e parabéns aí pela organização, e espero voltar aqui mais vezes. Muito obrigado e até um próximo encontro. Até, um abraço. Obrigado a você também que nos acompanhou. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.